E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje. Finalizada essa primeira rodada de Libertadores, de Sul-Americana, e finalmente nós tivemos uma vitória de uma equipe brasileira. O Atlético Mineiro venceu, tirou esse jejum, né, das equipes brasileiras em grande estilo, mas o São Paulo acabou perdendo, né? Assim, de uma forma geral, o saldo desses primeiros jogos aí para os brasileiros foi muito ruim, cara. Muito ruim. Mas como eu falei, o Galo conseguiu uma vitória em grande estilo, hein? Em grandíssimo estilo. E o jogo pela Sul-Americana, o Cruzeiro empatou com a Universidade de Quito. Talvez um dos jogos mais difíceis que o Cruzeiro vai pegar na competição, por conta da altitude, logística e tudo mais. O empate acho que foi importante. Sofreu, né? Tomou bola na trave e tudo. Assim como sofreu o São Paulo um pouquinho com o Tajeres, né? Sofreu um bocado. Quem foi soberano, e aqui não é analogia nada, né? Soberano ao São Paulo, não vou usar esse termo, né? Quem foi absoluto foi o Atlético Mineiro na partida, impressionante o comportamento, né? Assim, teve um lance impressionante do Hulk que foi inacreditável, né? Foi inacreditável. Ele chuta ali sozinho, muito próximo à pequena área, a bola bate na trave, um bate-rebate que acaba não entrando, né? É surreal, poderia ter sido mais, tá? Fez a sua parte. Bom, vamos passar aqui os cortes, pegar aqui algumas aspas dos treinadores, né, das equipes brasileiras, a gente fala um pouquinho sobre o jogo também e depois a gente finaliza com a tabela das competições, tá? Para ver como é que foi o saldo aí dessa primeira rodada para as equipes brasileiras, né? Ver posição de tabela e tudo mais. Bom, começando pelo Atlético Mineiro, a única equipe brasileira que venceu na Libertadores até o momento, né, encarando o Caracas. Lucas Gonçalves, que falou, tá? O auxiliar, o Milito tá suspenso. Então o auxiliar que foi dar a entrevista coletiva, vou pegar aqui algumas aspas, desde a chegada, o Milito foi bem claro com a forma que pensa o futebol. Desde o primeiro dia, ele quis implementar as ideias dele. Ele tem uma didática muito interessante. Claro que essas ideias dependem de um tempo, é um processo. Então, obviamente, com o passar do tempo, os movimentos dos times vão ficar mais evidentes. Quanto maior a possibilidade de treinamento e de dia a dia, os jogadores vão absorver melhor as ideias. Com isso, vão manter por mais tempo a qualidade que vimos no primeiro tempo. Bom, que é aquela. Isso aqui é um discurso protocolar, né, de qualquer trabalho. Qualquer trabalho que se inicia, isso aqui é o discurso mais protocolar de todos, né? Você precisa de tempo de trabalho para implantar as suas ideias, para que as suas ideias sejam assimiladas pelos jogadores. Algumas vezes demora mais, algumas vezes demora menos, né? A gente pegar, por exemplo, o Diniz, é um trabalho que precisa de um pouquinho mais de tempo para ser consolidado, né? A gente tem esse entendimento pela forma de jogar, um jeito diferente, não é tão posicional, né? Então precisa de um pouquinho mais de tempo. E tantos outros trabalhos que tiveram tempo, mas não vingaram, né? Não tiveram o mesmo rendimento que se esperava de uma equipe, né? Que teve um tempo razoável de trabalhar. Bom, isso aqui é de praxe, né? Vai precisar de tempo. Se as ideias do Milito, né? Que o Galo, quando demite Felipão, diz que queria o DNA ofensivo. Essa era a premissa, né? Essa era a premissa. O fato é que pegou um adversário muito fraco, muito fraco. Né? Do Paulinho fez 2 gols, o Arana fez o segundo gol, se eu não me engano, né? O Bruno Fux fez o primeiro. Então, um adversário fraco, difícil a gente analisar o que tem de Gabriel Milito até o momento nessa equipe do Galo, na atuação do Galo como um todo. Mas a gente sempre fala aqui, quando você pega um adversário fraco, você tem que ir lá e você tem que vencer. A gente tem os contextos e a gente tem o entendimento de que assim, o Galo, assim como o Cruzeiro, tem a final do estadual. E é uma decisão difícil. É uma decisão difícil, porque ambos jogaram fora de casa, né? Ambos tiveram que viajar. Diferente, por exemplo, se a gente pegar o Palmeiras e o Grêmio. Vão ter a final do estadual, mas tiveram que viajar para fazer a partida. O Grêmio foi até a Bolívia. Viagem longa, cansativa. O Palmeiras um pouquinho mais perto, foi até a Argentina. E os adversários não vão jogar na semana, não jogaram na semana. Então, tem essa questão. No caso do Atlético e do Cruzeiro, ambos jogaram. Mas é aquela coisa, são escolhas, né? Será que lá eles vão jogar com o titular? Será que não? E fica nessa de será que a gente poupa? Será que não poupa? Será que eles poupam? Será que a gente poupa? E aí por aí vai, né?
e por aí vai. Então tem essas questões, tem que ir lá e tem que vencer, né? Tem que ir lá e tem que vencer. E acho que independentemente da competição, é claro que eu estava acompanhando, acho que o linha de passe da ESPN, linha de passe, eu não tenho certeza se foi o linha de passe, né? Que eles estavam comentando a questão da final dos estaduais, né? E justamente pegando o contexto do Galo com o Cruzeiro. Porque o Palmeiras, por exemplo, não pode perder do Santos a final, porque é um grande rival, né? É um grande rival do estado de São Paulo. A mesma coisa o Grêmio, não é o Internacional, mas é o Juventude. Mas se fosse uma equipe menor, de menor torcida, né, assim, com menos títulos e tudo mais, como foi o Palmeiras com o Água Santa no ano passado, ou o Grêmio com o Caxias no ano passado, aí você coloca assim, também não pode perder, porque se perde o título para essa equipe é humilhante, né? Então assim, você não pode perder para um rival porque é humilhante, mas também não pode perder para uma equipe de menor torcida, de menor orçamento, de menor estrutura, também porque é humilhante, né? E aí são escolhas que você vai fazer. Quando você vai encarar o seu rival na final e os dois estão jogando competições internacionais, talvez fique mais fácil essa decisão. Talvez, né? Enfim, voltando ao raciocínio, né? O que tem de Gabriel Milito, eu não sei. Difícil, assim, nos 90 minutos, aqui o artigo, deixa a moral, Globoesporte.com, pela redação do GE, tá? Nos 90 minutos, o time teve 70%, 70,47% de posse de bola contra o Caracas, né? Eu acho que mesmo com o Felipão, assim, o Galo ia ter essa superioridade. Por isso que eu não sei se dá para dizer que já tem o trabalho do Milito. É claro que na questão da mobilização, a gente tem um entendimento que vai pesar. Vai ter um fator motivacional do treinador ali, né? Batendo no braço, batendo palma, gritando, né? Falando castelhano. É diferente. Eu acho que mesmo com o Felipão a gente teria algo similar, tá? Volto a repetir, um adversário muito fraco, mas o Galo que não tem nada com isso tem que ir lá e tem que vencer, e venceu bem. E venceu bem. Bom, vamos de São Paulo, que teve... Cara, assim, foi uma loucura, né? Esse jogo do São Paulo, um misto, assim, talvez de decisões difíceis, com azar, porque só no primeiro tempo o São Paulo perdeu 3 jogadores fundamentais na sua equipe. 3 pilares, né? O Rafinha, Lucas Moura e o Wellington Rato. Então, assim, como é que faz, né? Porque um se machuca, o Carpini vai lá e faz a substituição. O outro se machuca, o Carpini vai lá e faz a substituição. E quando o terceiro se machuca? Porque, para quem não sabe, cada equipe pode parar apenas 3 vezes do jogo para substituições. Se o Carpini queima essa terceira substituição, ele não teria condições de fazer a substituição que ele colocou Galopo e Luciano no jogo, que acabaram sendo os dois responsáveis pelo gol do São Paulo. Então, como é que fica essa decisão, né? Como é que fica essa escolha? É muito difícil. É muito difícil. Então, o Carpini optou por tentar finalizar o primeiro tempo com um jogador a menos. Ele fez essa escolha difícil. E foi nesse momento, infelizmente, né, lamentavelmente, foi nesse momento que acabou ocorrendo o primeiro gol do Tadieres. Acabou saindo ali. Um gol que vinha sendo ensaiado. Sincero, honestamente, a gente vai ver muita gente criticando o Carpini. Tem gente que fala assim, poxa, não tem nem como criticar, porque a substituição que ele faz depois meio que salva, né? Mas aí você fica, pô, por que não fez essa substituição do primeiro pro segundo tempo? É difícil, gente. São escolhas difíceis. São escolhas difíceis. Só que a gente tem que contextualizar, e eu sempre bato nessa tecla de que assim, tem que contextualizar. É importante contextualizar cenários e cenários e momentos do jogo, né? Momentos da equipe. E é importante a gente pontuar e contextualizar que o Tadieres vinha ensaiando o primeiro gol. Vinha saindo o primeiro gol. Apesar do São Paulo, quando tá nos 11 contra 11 ainda, o São Paulo não ter sido um jogo mais morno, mas o Tadieres teve as suas chances e o São Paulo teve as suas chances. Mas o São Paulo estava dando muito espaço para o contra-ataque. Estava dando muito espaço para contra-ataque. É estranho, é curioso, né? Porque a gente falou disso no jogo do Fluminense. Quanto que o Fluminense deu de espaço? Assim, o Fluminense eu acho que talvez tenha sido mais escancarado de todos, assim, as oportunidades claras que cedeu ao adversário. O Palmeiras cedeu muito espaço também para o adversário,
E o São Paulo, a mesma coisa, né? Assim, a gente tá falando de três grandes camisas, né? Três grandes camisas, o atual campeão, o Palmeiras que foi antes do Fluminense, o São Paulo que é tricampeão, camisas pesadíssimas, tradicionais, né? E encarando a Libertadores assim, até de uma forma caótica. Pô, mas o Palmeiras foi reserva, mas eu falei sobre isso ontem, né? A equipe tá trabalhando junto há muito tempo. Então você vai encarar um time adversário na casa dele, você tem as suas convicções. Se a gente olhar para o Carpini e a gente olhar para o Diniz, a gente pode dizer, pô, são dois treinadores que têm uma premissa de ser ofensivo, de ser treinadores ofensivos. Não por isso foram escolhidos, né, para suas equipes. Não são treinadores excessivamente defensivos. O Fernando Diniz, então, nem se fala, né? Não são treinadores excessivamente defensivos. O Carpini já diferente do Diniz, mas tem a ideia também de jogo ofensiva, né? E por isso que acabou cedendo os contra-ataques. Mas o que me estranha, o que me causa estranheza, é que sim, a estreia de Libertadores é o sonho do torcedor voltar para a Libertadores, disputar o tetracampeonato. Teve tempo para trabalhar e o que me chama a atenção foram os espaços, né? Os espaços que vão sendo cedidos e vão se apresentando e você mostra para o adversário que você tem uma fraqueza, uma fragilidade muito óbvia, muito clara. E quando você tem um jogador a menos, essas fragilidades elas se acentuam. E o São Paulo acabou tomando o primeiro gol do Tadjeres. O segundo gol foi a mesma coisa, foi a mesma ideia, né? Um contra-ataque e o Tadjeres faz o segundo gol. Então, assim, o que me preocupa, assim, muita gente vai começar a criticar o Carpini em relação a não ter colocado, a não ter queimado, não ter queimado a última substituição. Enfim, a gente pode aqui devagar sobre tantas e tantas coisas. Eu acho que o Carpini acertou. Eu acho que o Carpini acertou. Mas como eu falei, no cenário do jogo, ele que é treinador, é um momento quente, ele falou sobre isso. A gente tem que fazer uma escolha difícil muito rapidamente. Muito rapidamente. Eu acho que de uma forma geral, olhando agora para a partida, ele acertou. Só que pelas ensaiadas que o Tadjeres tinha já, né, demonstrado, era um risco muito alto que se corria. Porque o adversário naturalmente cresce com esse momento, né? De você ver o adversário que já está cedendo alguns espaços com um jogador a menos, o time se inflama. O time ganha confiança, né? Empurrado pelo torcedor também. O time ganha muita confiança, ganha aquela injeção de ânimo que precisou para buscar o gol. Segundo tempo, parece que o time do São Paulo voltou meio baqueado, né? Voltou meio, pô, caraca, perdemos três jogadores importantes. Aí a gente toma um gol no final do primeiro tempo, dava para ter saído com um empate. E é nesse momento que o Tadjeres vai lá e se aproveita para fazer o segundo gol e sacramentar a vitória, né? Porque aí o gol do São Paulo vem num lance muito fortuito, que o Galopo chuta de longe, a bola acaba sobrando ali no meio da grande área, o Luciano estava ali, dá uma rebatida meio no susto ali no reflexo e acaba marcando o gol, mas não teve oportunidade ali, tenta dar uma incendiada e tudo mais, mas não teve oportunidades. Eu acho que um dos destaques mais negativos não foi nem o Carpini, foi o meia Rames Rodrigues, né? Foi o Rames Rodrigues, foi escalado como titular, muito mal, Rames Rodrigues na sua participação dentro do jogo. Assim, muito, é, ó, com respeito da palavra, né? Muito passivo, na minha opinião. Muito passivo. Aceitando a marcação adversária e não dando essa sustentação defensiva que a equipe precisa. Ele não é um jogador de marcação, Rames Rodrigues, a gente sabe disso. A gente tem esse entendimento de que o Rames não é um jogador de marcação. A partir do momento em que você perde Lucas Moura, que é um cara que se aplica muito na defesa, e Rafinha, que eu acho que também é outro cara que se aplica. O Rato também costuma voltar muito, né? A partir do momento que você perde três jogadores com essa característica de atacar bem e marcar bem, né? Participar dessa composição defensiva, mantendo o Rames Rodrigues, você tem uma perda muito grande. Porque o Rames Rodrigues não é esse jogador, né? Assim, aquele jogador articulado, habilidoso, mas que os outros precisam jogar para ele quando o assunto é defesa. E há uma perda muito grande, né? Assim, você não sente que o atleta pelo menos tentou se sacrificar. Pô, assim, não é a minha característica, não é o meu negócio, não é a minha parada, mas você não via no Rames Rodrigues aquela ideia de, pô,
Esse cara se machucou, eu vou me matar aqui também agora, né? Vou fazer minha parte. Não, eu senti o cara. Minha percepção. Podem ter pessoas que tenham tido outra percepção. O Rames muito passivo no jogo, né? Aceitando muito o jogo do adversário, né? Quando não conseguia atacar também, porque é bem marcado, também aceitando muito essa marcação. Tá? Sobre o Rames, nós imaginávamos situações que pudessem acontecer, principalmente com o Lucas em campo, né? Aqui é o destaque dele. Mas infelizmente não aconteceram. Em algum momento, a gente precisava dar esse início de partida para ele. Jogo grande, tinha de participar. Enquanto suportou, foi participativo. Que eu falei, eu senti o Rames muito passivo, não participativo. Depois das perdas, dificultou um pouco aquilo que nós planejamos para ele. A ideia do Carpini para iniciar o jogo foi perfeita, na minha opinião. Foi perfeita, mas a partir do momento que você tem o fator azar, né? É impressionante. 3 alicerces da equipe se machucaram no primeiro tempo. O que você vai fazer? Você vai, você vai queimar uma substituição a mais com o Rames? Quer dizer, você não vai apostar que o craque pode fazer alguma coisa diferente? Qualquer coisa que eu fale em saldo negativo ou positivo, há controvérsias. Tenho minhas convicções. Tenho respaldo no vestiário. Do grupo. Se eu ficar falando de Supercopa, do tabu aqui no caso do Corinthians ou Novo Horizontino, isso é passado. Não vivo passado nem futuro. Vivo o presente. Infelizmente, não começamos como gostaríamos hoje, tá? Bom, aqui, assim, eu entendo o discurso do Carpini, concordo com ele, né? Concordo com ele, mas assim, o passado recente do São Paulo não é bom. Não é bom. Se o passado não for bom, não vai ter presente pro Carpini, hein? Não vai ter, porque agora, né, essa partida já é passada. A eliminação pro Novo Horizontino também já é passado. Então, assim, se o passado também não for bom, não vai existir um presente legal. Então, eu confesso a vocês, esperava um pouco mais. A gente contextualiza, existem circunstâncias do jogo, né? Existem circunstâncias do jogo que infelizmente pesaram muito contra o São Paulo. Infelizmente, a gente contextualiza tudo, a gente até suaviza na crítica. Mas como eu falei, me estranhou muito assim, o quanto de espaço que o São Paulo cedia aos adversários. Por mais que você perca jogadores importantes e que compõem o seu elenco, você teve um tempo razoável para treinar, né? Você tem... E se você só treina o cenário perfeito, o cenário ideal, onde você tem todos os seus atletas à disposição, aí você não está se preparando bem para uma competição, ainda mais como Libertadores. Eu não digo nem pensar em perder um atleta por lesão, mas pensar em perder um atleta por cartão, né? Porque tem árbitro que pesa a mão mesmo, né? Às vezes ele pega uma equipe para Cristo. Ó, essa equipe aqui eu vou pegar para Cristo hoje. E aí, no primeiro lance do jogo ele pode expulsar o cara. Pode acontecer, né? Então, assim, me causou estranheza, né? A forma como muitas vezes o Tadjeres contra-atacava com uma certa tranquilidade. Quando uma equipe é ofensiva, eu volto a repetir, o contra-ataque ele vai existir, não tem como. Não tem como, o contra-ataque vai existir. Agora, sim, a forma é você ter recursos e ferramentas para tentar barrar esse contra-ataque, de alguma forma. A posição dos atletas o posicionamento dos atletas dentro de campo para fechar as linhas de passe ou dificultar esse passe, interceptar uma bola chutada ao gol, né? E aí, cito não só apenas o São Paulo, falei do próprio Palmeiras e do próprio Fluminense também. Tá, vamos para finalizar, o Larcamon, né? Falou do empate em Quito, jogo mais difícil da fase classificatória para ele. Eu também acho que vou por essa linha, tá? Do treinador do Cruzeiro. Acho que o empate, de uma forma geral, foi importante. Como a partida estava ficando, né? No final, uma pressão muito grande. Está claro que esse ponto pode ser muito importante na fase classificatória. Eu concordo com ele, tá? E daqui a gente já vai para os grupos, né? Como é que ficaram os grupos após essa primeira rodada? Colo-Colo lidera o grupo A. O Fluminense que empatou com a Alianza Lima e o Cerro Porteño zerado, né? Perdeu do Colo-Colo. Tadjeres lidera o grupo B. Barcelona de Guayaquil empatou com o Cobressal. E o São Paulo na lanterna pela derrota pro Tadjeres, tá? Grupo C. The Strongest lidera, venceu o Grêmio. Estudiantes e Huachipato. Huachipato. Acho que é essa a pronúncia. Peço perdão se estiver incorreta. É similar, muito similar, né? Grupo A, Grupo B, Grupo C.
todos eles com a mesma cara, né? O grupo D já é diferente, Barranquilla Universitário com 3 pontos, LDU e Botafogo zerado. O grupo E, Bolívar lidera o grupo, aí mais parecido também com os primeiros grupos, Flamengo Milionários, Palestino zerado, deve ser mais uma vez, né, o Palestino nessa temporada, o saco de pancadas do grupo E, tá? Grupo F, todo mundo com 1 ponto, todo mundo empatou. Acho que de todos os brasileiros que não tiveram resultado favorável, talvez o Palmeiras tenha tido o melhor cenário, né? O melhor cenário, obviamente, é do Galo, mas é que eu tô falando, de todas as que não venceram, acho que o melhor cenário foi do Palmeiras, porque tá todo mundo com a mesma pontuação, né? Não tem ninguém que tá com 2 pontos a mais, no caso do Flamengo, né? No próprio grupo do Grêmio, que tem 3 pontos a mais agora, né? O Grêmio perdeu, o São Paulo também já dá uma distância importante, né? Tem que arrancar pontos dos adversários, né? No caso do Palmeiras, todo mundo com 1 ponto. É um cenário até bom, em virtude, consolidando mais ou menos aquilo que a gente vinha falando desse grupo, né? Que é considerado o grupo da morte. Mas, como eu falei, quando os grupos foram sorteados, eu ainda acredito que o Palmeiras vai se classificar com a melhor campanha. Se não a melhor campanha, a segunda melhor. Mas eu acho que o Palmeiras vai se classificar com a melhor campanha da fase de grupos e vai ser minimizado mais uma vez, né? No final, ninguém se destacou, ficou aquelas por elas e sobrou pro Palmeiras. Caiu no colo do Palmeiras. Vai ter gente que vai falar isso, vocês podem escrever. Tá? Atlético Mineiro, acho que esse aqui concorre seriamente a brigar pela melhor campanha da fase de grupos. Acho que o Atlético, o Flamengo também, apesar de uma atuação inconsistente, acho que o Flamengo também busca esse status, né? Melhor campanha da fase de grupos. 3 pontos, juntos com o Rosário Central. E aqui, o grupo sem brasileiros, né? Nacional do Uruguai, River Plate, Deportivo Táchira e Libertad. Vamos para a Sul-Americana. Aqui, pegar o grupo com as equipes brasileiras. Aqui não tem equipes brasileiras. Cruzeiro, segunda colocação, empatado em 1 ponto com a Universidade de Quito, né? O empate que a gente citou. Aqui o Internacional, empatado com o Belgrano. Delfim venceu, tem 3 pontos, é o líder de momento. Fortaleza lidera o grupo D. Grupo difícil, hein? Boca Juniors ali empatou com o Nacional Potosí. Atlético Paranaense goleou no primeiro jogo, né? Nesse primeiro jogo, 3 pontos, assim como o Danúbio. E aqui o grupo do Corinthians, Argentino Júnior lidera, Corinthians empatado com o Racing aqui na segunda colocação. Cuiabá, né? Empatado na segunda colocação com o Lanús, Deportivo Garcilaso lidera o grupo. E o grupo do Bragantino, Racing e Bragantino com 3 pontos lideram. Que cenário melhor para os brasileiros na Sul-Americana, tá? Semana que vem continuam os campeonatos, as competições internacionais, e no final de semana a gente tem definições de estaduais, né? Chega ao fim alguns estaduais, a gente vai acompanhar de tudo pouco, o máximo que pudermos. Por hoje é só, gente. Vou encerrar, finalmente conseguimos acabar em menos de meia hora. Se foi corrido, peço perdão, tá? Mas é sexta-feira, a gente merece um refresco, um descanso. Você que nos acompanha até aqui, eu peço para deixar aquela famosa moral. Fico com o meu profundo agradecimento. Desejo uma ótima sexta-feira para vocês. Um pouquinho, uma dose de juízo é sempre bom, tá? Ótimo final de semana, um forte abraço. Semana que vem nós estamos de volta. Tchau.